Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós iremos apresentar a vocês uma pessoa muito especial, com uma experiência enorme em várias áreas aí do conhecimento e, claro, falar sobre espiritualidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele já teve várias passagens pela mídia, levando um pouco da sua história, do seu trabalho, e hoje aqui no 1818. E antes de passar a palavra para Ana Clara, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus recados aqui, mas de verdade, escreva, coloque aqui a sua opinião para que a gente possa dialogar. Não esqueça do like e, claro, compartilhar muito o nosso programa. Bem, vamos ao episódio que eu tenho certeza que vocês vão adorar o programa de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert. Espero que vocês estejam tendo uma boa semana. E para quem é novo aqui no canal ou que chegou para ver esse vídeo, eu queria só falar para vocês os outros quadros que a gente tem aqui, porque é sempre legal a gente poder falar para vocês. Vocês estão assistindo Diálogos que Impactam, mas nós temos também o Reflexões que Impactam, que é um quadro que a gente traz pequenas pílulas de reflexão para o seu dia a dia. O Histórias que Impactam, que a gente trata de cultura pop e entretenimento e como essas peças podem influenciar e trazer coisas boas para vocês. E o último deles, Lugares que Impactam, em que a gente visita lugares ou espaços que são lugares sagrados, construções históricas e traz um pouquinho para vocês da história daquele lugar. Então, fica de olho, entra aqui no nosso canal, tem muito conteúdo e conhece esses outros quadros. Agora a gente vai falar com o nosso convidado, que hoje ele veio através do Mahesh, que também já veio aqui no nosso podcast, já tem um episódio dele aqui, vai estar em algum lugar aqui o link, vocês vão achar. E o nosso convidado hoje é o Márcio Cialis. Você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Claro. Bom, primeiro, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês, conversando. E para todas as pessoas que acompanham o podcast também, né? Agradeço bastante. Eu sou músico, em primeira instância, mas eu utilizo hoje a música como ferramenta, como um instrumento, literalmente falando, né? Para exercer as minhas atividades, né? Então, eu sou educador, sou autor de 16 livros, agora está saindo o 17º. Trabalho com educação musical, teatral e também com a educação tradicional. Minha especialidade hoje é o desenvolvimento de inteligências para crianças com deficiências cognitivas. Então, eu sou neurocientista hoje, né? Sou músico de longa data. Hoje eu atuo como neurocientista, como pedagogo e desenvolvedor de metodologias, né? Então, do ano de 2013 a 2019, 2020, começo de 2020, né? Eu prestei serviço para o Estado de São Paulo desenvolvendo conteúdos para o Centro de Formação de Professores, né, do Estado de São Paulo. Então, todos os professores, vamos dizer, os quase 300 mil educadores, né, ou profissionais da educação do Estado de São Paulo passaram pelos meus conteúdos, né? Então, eu trabalho como terapeuta, usando a música na construção de inteligências, isso ligando à neurociência. Atuo como um músico, né? Então eu faço shows, componho e etc. Tudo que um músico faz, né? E um pouquinho mais, a gente sempre está tentando se reinventar, né? Principalmente depois da pandemia. Se você não se reinventar, você está frito, né? E, então, eu trabalho na parte de educação, né? Como professor regular em escolas regulares. E tenho o meu trabalho como produtor, né? Faço tanto a parte de produções musicais como teatrais. Então, eu tenho uma linha também ligada com a atuação, até porque, na verdade, minha primeira profissão, vamos dizer assim, ela veio a partir ainda da minha pré-adolescência, quando eu me tornei ator sem querer. Então, eu primeiro comecei como ator, fui somente como ator até os 14 anos, comecei ali com mais ou menos uns de 12 para 13 anos, fui até os 14 anos para 15, somente como ator, fui fazer um curso de expressão corporal, acharam que eu tinha a imagem, o que a gente chamava de physique de rôle, né? Então, olha, esse cara tem que atuar aqui nessa peça teatral. Então, me empurraram para uma peça e eu ficava de quinta a domingo, às vezes de sábado
tinha 2 sessões. Então, profissionalmente. Então, tinha cachê, tinha tudo mais. E os meus pais me acompanhavam. A profissão de músico, ela veio depois. Né? Eu comecei a tocar violão com 10 anos de idade. Mas como músico mesmo, eu comecei a atuar profissionalmente aos 16 anos. Vou fazer 50 agora, então faz 34 anos que eu estou na lida como músico. Né? E um pouquinho antes no teatro. Então, a atuação, eu nunca abandonei. Né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho agora mesmo, dia 24 de março, eu fiz um espetáculo no Teatro Eva Vilma, em São Paulo, que é um espetáculo que eu gostaria também de falar para vocês aqui no meio do bate-papo, que tem a ver com crianças com deficiências cognitivas também. Tá. E seu dia tem 25 horas. Na verdade, eu faço uma agenda quinzenal. Tá. Então, dessa forma, eu consigo incluir... Se organizar. Exato, porque uma semana de 7 dias não dá. E outra, se não tiver planejamento e organização, esquece, né? Não adianta nada. E dentro de todo esse seu trabalho sensacional, que tudo que você fala tá ligado, na minha opinião, a algo muito sensível, a muita percepção, a muita empatia, né? Você também tem a sua caminhada espiritual. Exato. E essa caminhada espiritual, creio eu, que é algo que te dá um suporte importante para você poder exercer tudo isso, né? Porque tudo que você narrou, pelo menos sobre a minha visão, são ações que movimentam transformações. Sim. Porque desde a música até trabalhar como professor, você lida com sensibilidade, com olhar o outro, ensinar, né? Doar. Então são coisas muito, acho que, profundas e legais para um ser humano exercer. E você começa muito cedo pela sua narrativa, né? Você começa a atuar já 10, 14 anos, tocar com 10 anos, tudo muito cedo. A espiritualidade também foi dentro dessa mesma demanda de tempo, começou muito cedo. E se foi, como é que foi isso, né? Eu acho que eu vou abrir para vocês. Eu nunca falei isso publicamente. Pessoas que me conhecem, familiares, alguns familiares, alguns, sabem, alguns amigos muito próximos. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, até os 6 anos de idade, eu tinha um medo muito grande de olhar para cima. Eu achava que as coisas iam cair em cima de mim, eu tinha vertigem, eu tinha medo de lâmpada, de poste, de prédio, de tudo telhado, você achava que ia cair. De balão, de lua, de sol, de estrela, do que fosse que tivesse no alto. Se eu olhasse, eu achava que ia cair em cima de mim mesmo. Essa era a impressão. Bom, eu venho de uma família católica, mas eu posso dizer que talvez por conta de hoje está tudo muito desenvolvido, né? As cidades estão muito desenvolvidas e tudo mais. Eu sinto uma diferença muito grande na prática do catolicismo hoje de como era quando eu era até os 6 anos de idade, por conta de que nós morávamos em Goiás, numa cidade bem pequenininha chamada Gurupi. E nessa época, nessa vila que nós morávamos, o chão era aquele chão rachado de sertão. Sei. Exatamente. Chovia muito pouco, calor muito intenso. E essa região tinha quase nenhuma formação de nuvens. Lá era muito comum os grupos de pessoas que iam fazer a novena, né, nas casas das pessoas. Então, essa caminhada, né, que acontecia na procissão. A religiosidade, né? A religiosidade que era, talvez, nessa época, para mim, e eu não estou dizendo para o mundo católico, eu estou dizendo para mim, foi uma vivência muito local e muito intensa. Mas o interessante é que eu não tenho registros de imagem. Vamos projetar Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Para mim não existia isso. Porque nós não frequentávamos a igreja como... eu, como criança, eu não tinha
esse costume. Eu era muito pequeno. Então, na minha memória, não tinha nada formado. E você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Em determinado momento, a minha família buscava o benzimento, né? A minha avó era benzedeira, né? Ela praticava o benzimento, principalmente com os familiares e tudo mais. Então, através da busca do benzimento, da água benta, da oração, enfim, de tudo mais, de repente buscar recursos, né? Simpatias, aquelas coisas todas que todo mundo acaba cedendo em algum momento para tentar resolver algum probleminha. Exatamente. Né? Então, mas nada resolvia. Mas eu, com 6 anos, eu estava no meio da rua, brincando com os meus amiguinhos, tudo da mesma idade. E por um momento, quando eu olhei para o lado, eu não vi mais ninguém. Absolutamente mais ninguém. Eu estava sozinho na rua, mas eu não sei se isso foi uma visão, vamos dizer assim, né? Que me tivesse me limitado de ver outras coisas, não apenas aquilo que eu precisava ver. E nesse momento, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém, você vê, eu tinha medo de olhar para cima. Eu olhei para cima. Que pessoa que tem medo de olhar para cima, olha para cima. Olha para cima. Eu olhei para cima. E muito alto. Sabe aquela nuvem lá no alto? Aquela nuvem que está passando muito alto e você não consegue mensurar a distância. É muito alto. Lá no meio, olhando para o céu, na direção da minha cabeça, eu vi uma nuvem que não era uma nuvem que parecia. Não era uma nuvem que... Não. Era exatamente o rosto de Jesus. Era exatamente o rosto de Jesus. Então, olho, boca, cabelo. E eu olhei, mas eu não no momento, não caiu em mim que era uma visão espiritual, um chamado, o que quer que fosse. E eu saí correndo para chamar minha mãe para ver. E eu estava em frente em casa, chamei, a cozinha já era logo na frente da casa. Ela falou, espera aí que eu tô com coisa aqui no fogão e tal, aquela coisa do avental, né? Tá ali no fogão. Não, mas vem cá, você precisa ver. E eu apontei para o céu. Quando eu apontei para ela, já não tava aquela imagem perfeita. Eu tava se desfazendo. Tá. E é lógico, minha mãe, ocupada, um monte de coisa para fazer, olhou e falou, tá bom, né? Lógico que ela não viu o que eu vi, né? De vez em quando ela sabe dessa história, de vez em quando ela fala, poxa, desculpa de não ter dado atenção. Eu falo, não, podia ter dado atenção que fosse, não ia ver o que eu vi. Né? Uhum. E a partir daí eu não tive mais problema com olhar para cima e tudo mais. Mas eu não me dei conta disso, nem a família se deu conta disso. Simplesmente eu cresci. Eu estava para fazer 7 anos. Né? A gente geralmente tem esse cálculo, né? De 7 em 7, de 9 em 9, tem alguma coisa diferente. Uma causuística aí. Exatamente. E eu, a partir daí, dos 7 anos até os 14 anos, eu simplesmente vivi. Passou. E nada me fazia lembrar disso. Até que um momento, quando eu fiz 14 anos, isso me veio à mente. Só que me veio à mente de uma forma a me incomodar. Me incomodar de eu não parar de pensar nisso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então eu fui buscar aquilo que eu me afinizava. Que eu, na verdade, pelo apreço que eu tenho pela religião, então, que guiou minha família até aquele momento, eu não via como desrespeito, mas eu via que eu não estava satisfeito. Eu queria aquilo e algo mais. A religião, que é o que faz com que o homem se reconecte a Deus, ou enfim, aquilo que ele cultua ou acredita, né? Mas é importante para a humanidade, né? Creio eu, na minha opinião, né? E naquele momento eu não estava satisfeito, então eu comecei a fazer a minha busca. E eu, com somente 14 anos, como você já viu, eu sou um pouco precoce, né? Eu comecei essa busca e eu fui visitar vários lugares. Eu convivi em vários lugares para vivenciar, para ver se aquilo se encaixava no que eu achava que era o que era para mim, o que estava reservado para mim. Tá. E que eu pudesse entender e descobrir o porquê daquela nuvem, né?
A partir E daí... a sua família, liberdade? Não, pra você, tranquilo. tá. Aliás, meus pais, morávamos minha pai, minha mãe, meu irmão tem 13 anos de diferença de mim, ele é mais novo, né? A minha avó e o meu tio, que tinha uma deficiência por conta do acidente que ele sofreu e tal, morávamos nós, sempre fomos muito simples, meus pais são feirantes, né, até hoje, então nós viemos de uma origem simples, eu não digo humilde, porque humilde tem a ver com comportamento, mas nós somos de uma origem simples, e eles sempre me deram suporte, sempre, nunca... Isso é muito importante. Tanto para a questão das minhas escolhas como profissão, como tudo, né? Nós temos desde sempre um círculo natural de confiança, né? Então eu comecei a entender que existia alguma coisa além daquilo que eu estava vivenciando, que eu não estava enxergando. Então eu precisava vivenciar. Tá. Então passei alguns meses num lugar, alguns meses em outro, alguns meses em outro, e eu não queria bater o martelo. Eu queria achar aquilo mais ou menos que eu falasse, não, é isso, né? Com certeza é isso. Para não dar porque para mim é muito importante, claro, então eu não queria dar o passo errado. Claro. Até para não banalizar, né? Exatamente. E aí eu faço uma parte, porque eu com 10 anos de idade, eu tinha uma vizinha, a 2 casas de mim. Era a minha casa, eram casas germinadas, era a minha casa, a casa de uma outra vizinha e a casa dessa família que tinha uma vizinha que eu me apaixonei com 10 anos de idade. E ela tocava violão, e ficava tocando violão no quintal da casa dela. Então ela sentada lá na escada, que tinha um quintal, tinha uma escadinha, toda a casa era igual, e um muro bem baixinho. Então eu conseguia ver a casa dela, mas não conseguia vê-la porque ela estava atrás do muro. Tá. Então ela nem sabia que eu estava lá, mas ela tocando violão e eu ali escutando. Até que um dia minha mãe me pegou e falou assim, tá ouvindo a vizinha tocar? Ela toca bem, né? Ela, mesma idade que eu, né? 10 anos de idade. 10 aninhos, olha que sem vergonha, né? E aí ela... E aí ela falou assim, você quer um violão? Aí eu falei assim, eu quero. Ela falou, porque aí você pode aprender o violão e aí você vai lá com a vizinha tocar com a vizinha. Olha só, você acha que eu não queria? Mas justamente naquele ano, não lembro se no meu aniversário, no Natal, enfim, eu ganhei o violão. E aí, primeira coisa que eu fiz, adivinha? Eu peguei o violão, fui até a casa da vizinha, violão, né? Toquei lá. Ela saiu, eu falei, eu ganhei um violão. Eu quero tocar também. Nós morávamos na mesma rua. Sim, a claro. gente se conhecia, as famílias se conheciam. Eu ganhei um violão. Será que você podia me ensinar alguma coisa? Ela falou assim, olha, eu aprendo violão, faço aula de violão na minha escola. Lá eles dão aula. E tem umas folhas, eu posso te dar as folhas. Eu tenho as folhas até hoje. Sério? Ela me deu 2 folhas. E ela falou assim, tá aqui, tá a letrinha. Quando tem a letrinha, você faz o acorde tá aqui e tal. Tá. E eu, feliz e contente, fui lá, né? E comecei a estudar e queria tocar e tudo mais. A minha jornada, vamos dizer assim, violonística, musical, começou basicamente aí. Só para constar, nós estamos casados Sério? Sério. Nós vamos fazer 25 anos de casado agora, 31 anos juntos, temos uma filha de 23 anos. E tudo começou com um som de violão. Consegui, você viu? Só. Você foi muito competente. Agora, pelo menos isso. Aí eu volto na história. Eu estava lá com os meus 16, 17 anos, e lá, né, me aproximando mais dela, né, e tudo mais. Ainda, né, estava no processo. E aí ela falou, quinta-feira nós não poderemos nos ver. Eu falei, mas qual motivo? A minha família tem um compromisso. Eu falei, mas eu não posso saber qual é o compromisso? Ela falou, não, é que nós frequentamos um centro e a gente vai lá. Eu falei, e eu não posso ir? Ela falou, você quer ir? Eu falei, eu quero ir conhecer. Nós fomos até lá, e aí eu me lembrei que quando eu era menor, os meus pais chegaram a visitar esse centro também. Tá, certo. E eu não me lembrava. Isso lá em Goiás? Aqui em São Paulo. Já em São Paulo. Minha vizinha aqui de São Paulo. Tá. Nós voltamos, desculpa, eu realmente não liguei a história, mas voltamos de Goiás em 1982. Tá. E a partir daí, né? E aí eu cheguei lá
a primeira coisa, nós entramos no centro e ela falou, olha, aqui é uma salinha que tem uns livros. A gente não tem nenhum ganho aqui, né? Então, quando a gente compra um livro, eles usam esse dinheiro para pagar o aluguel, as despesas da casa e tal. Eu falei, legal. Aí eu falei, eu quero comprar 2 livros. Aí puxei lá 2 livros da linha do Chico Xavier. Tá. O primeiro e o segundo, que agora saiu até o filme, né? Tem o Nosso Lar e os Mensageiros. São os 2 livros ali. Primeiros lá da coleção do Chico Xavier. E eu comecei a ler, muito entusiasmado, e nessa época eu estava no teatro, muito ativo. E eu tenho um amigo, que até hoje é um grande ator, um grande amigo, que é o Paulo Faria. Aliás, o nome dele era Alexandre Faria, hoje ele usa o codinome de Apolo Faria, depois de alguns trabalhos dele. Mas né, eu estava ensaiando na casa dele, batendo texto, e ele tinha um telefone daquele de disco, né? Sim. Um telefone preto, assim, lembro até hoje. E aí tocou o telefone. E aí ele falou assim, Cris? Tá, ele tá aqui sim. A Cris quer falar com você. Eu falei, Cris? Lembra aquela menina que estava no ensaio de ontem? Que você conheceu ontem? Eu falei, sei. Ela quer falar com você. Eu já achei que era, né, namorico, alguma coisa assim. E ela, alô, Márcio? Eu falei, sou eu. Então, eu sonhei com você. Assim, na lata. Eu sonhei com você. Eu falei, E nós estávamos numa biblioteca pequena e tinha vários livros. E você me apontou 2 livros, Nosso Lar e os Missionários, os Mensageiros. Eu falei, você está brincando. E você pediu para eu ler esses livros. Você pode me explicar o que é esse sonho? Eu falei, não, mas eu sei que é verdade. Sim. Essa semana eu fui até um centro e comprei 2 livros e eu vou começar a frequentar lá. Depois me passa o nome e tal. Aí começou realmente uma série de comprovações. Tá. Causuísticas. E eu, como sempre tive muita facilidade para falar, e que eu sempre atribuí por conta do teatro, que eu comecei muito cedo e tudo mais, eu só vim a descobrir isso depois. A minha mediunidade principal é de intuição. Então, a palavra... Eu vou dar uma palestra, por exemplo, eu vejo os tópicos, eu faço um pré-estudo ali e parto para a palestra e falo quantas horas forem, não canso. E não falta assunto. E aí eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade para falar. Em 1992 eu comecei meus trabalhos como filantropo. Entrei na Casa Transitória Fabiano de Cristo e comecei a trabalhar lá. Fiz meu primeiro curso de farmácia homeopática, né? Eu fiz com o Dr. George Washington, que é o fundador da farmácia Bento Muri, que fica em Santana, e que a família dele toca agora, mas ele era o médico do Figueiredo, do ex-presidente Figueiredo. Então eu comecei a trabalhar na farmácia homeopata lá, principalmente produzindo algumas coisas anti-fumo, tabagismo e alcoolismo, né? E me apaixonei por isso. E a homeopatia, como tem esse quê da intervenção de quem está fazendo o medicamento, né? Quem está fazendo aquele... energia. Exato, né? Que você vai fazendo o movimento. A gente pegava uma páginas amarelas, né? E ia fazendo um movimento de potencialização daquele elemento. Então, isso começou a me fascinar. E eu comecei a estudar mais. Eu falei, eu quero mais. E os trabalhos começaram a vir. Aí eu comecei a ter algumas experiências com sonhos premonitórios. Então, eu sonhei com a minha filha. Antes dela nascer, claro. Sonhei com a minha filha. Sonhei 2 vezes com ela com 6, 7 anos e ela com 14 anos. E o problema é que esses sonhos realmente aconteceram. E foi incrível, porque o sonho de quando a minha filha tinha 14, 15 anos, ela estava com um vestidinho preto assim, né? E cabelo comprido, e nós estávamos no sonho. E eu falei para ela, nossa filha, como você está bonita. Ela estava levando ela numa festa. E quando minha filha era pequena, eu contei para ela esse sonho. E quando aconteceu, ela falou, pai, o sonho. Ou seja, estava acontecendo. Então, eu comecei a me interessar muito por desenvolver essas potencialidades. E como eu deixei o teatro e a música, vamos dizer, constante, mas adicionei a pedagogia, neurociências,
todas as especializações que eu fiz para trabalhar com crianças com deficiência, o desenvolvimento das metodologias, né, musicais, praticamente todos os métodos da Hering, sabe a Hering, fabricante de instrumentos? Praticamente todos os métodos da Hering são meus, que são a maioria dos livros que eu lancei até hoje, são os métodos de música, métodos de flauta, de gaita, que são da Hering, são meus. Então eu queria perceber como é que isso acontecia. E aí, em determinado momento, eu nasci com uma arritmia cardíaca, né? Eu fui parar na UTI por conta de uma arritmia, que era uma taquicardia que evoluía para fibrilação arterial, que é quando o coração não bate, ele apanha, né? E eu fiquei um bom tempo, e eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu não estou indo para o caminho que eu deveria. Eu acho que eu preciso acordar, por isso que aconteceu isso. A gente fica procurando o chifre na cabeça de cavalo, como diria minha avó, né? E aí eu fui para a UTI uma segunda vez, com um tempo um pouco maior. Quando eu fui pela terceira vez, eu falei, não, agora chega. Agora eu vou largar tudo que é fútil, eu vou parar de fazer tudo aquilo que não vale a pena na minha vida e vou me dedicar para essa busca. Continuei fazendo tudo aquilo que eu já fazia, só que com algo mais. Com uma outra visão. E foi quando eu comecei a trabalhar como médium, trabalhador, aprendiz, numa casa hoje denominada como Casa do Caminho Aruanda. E foi quando eu realmente me vi como um umbandista. Porque o que a gente pratica hoje é o estudo da doutrina dos espíritos, que é diferente, não é kardecismo. Kardecismo você segue Kardec. Kardec era um professor. Ele não era um religioso, espiritualista. Kardec ele era um professor que foi escolhido a dedo para ele fazer a codificação da doutrina dos espíritos. E a intenção era que os livros e os estudos que ele estava lançando fossem auxiliares dos estudos que já aconteciam, principalmente na escola parisiense, para todas as religiões. Não era para ter se tornado o espiritismo, não era para ter se tornado uma religião, era para ser uma coisa auxiliar. E aí, tanto é que nas escolas da época, então, se ensinava os preceitos, inclusive, falavam de reencarnação. Mas isso depois foi tirado e tudo mais, mas era uma questão educacional e que ia servir como luz para que as pessoas entendessem um pouco além daquilo que elas tinham como milagre, né? Hoje em dia, se você pegar um tangue de uva e derramar aqui e a água fica azul, você fala, é o tangue. Antigamente era milagre. Era milagre. Então, você precisa ver o que está sendo mistificado e o que está sendo simplesmente ali potencializado pela ignorância. Tanto é que muita gente foi queimada na fogueira como bruxo, bruxa, porque, enfim, né, a gente tem histórias, inclusive, que remontam ao século XVIII, né, 1700 e pouco, de benzedeiras que foram queimadas em Portugal, na Espanha, foram queimadas porque praticavam benzimento. Até hoje, guardadas as devidas proporções, há perseguições religiosas. Não tenha dúvida. Essa é uma das missões do Sou da Paz. Exatamente. Que é a banda que eu faço parte, que o Mahesh faz parte. Isso. É fundador, né? Sim. Junto com o Rabino Ventura, né? E que tem aí 15, 16 componentes. A missão é justamente essa. Todos nós podemos dialogar uns com os outros sem a ofensa. Eu não gosto de futebol, mas se eu for Corinthians e você for Palmeiras, eu não tenho por que xingar sua mãe. Claro. Eu posso dizer meu time é o melhor, porque na minha concepção é o melhor. Você pode dizer o meu time é melhor porque na sua... Mas eu não vou achar que o meu é melhor em detrimento do seu. Eu acho que é melhor porque é melhor a minha escolha. E para mim funciona. Eu gosto de água, então eu não vou falar, você toma cerveja, você está errado. Eu tomo água. É melhor você ser educado e gentil, né? Cortês, de você colocar o foco sobre aquilo que você gosta, ao invés de colocar o que você não gosta. Porque se você disser assim, nossa, olha, me decepcionei, sou evangélico, descobri que o Márcio é um bandista, não vou mais fazer aula de música com ele, porque eu não me misturo. Pronto, acabou. Você perdeu a oportunidade de aprender o seu instrumento musical, de tratar o seu filho comigo, porque dá resultado, eu sou bom no que eu faço.
Eu não sou prepotente, eu sou bom no que eu faço. O que eu faço, eu estudei para fazer. E eu dei o sangue para fazer. Então, eu não acho. O que eu faço é que eu tenho certeza, porque o que a gente tem retrato da ciência hoje é o que a gente diz que é. Se eu disser assim, olha, esquece, viu? A molécula da água não é H2O. Descobriram que é H2O plus 3, 5. É porque mudou, mas hoje é H2O, então eu vou dizer que é H2O. Porque é a verdade atual. Então eu trabalho com esses fatos. Eu tenho 5 profissionais que me auxiliam. Um médico de Minas Gerais. Eu tenho uma psicopedagoga do Rio Grande do Sul. Eu tenho um neurocientista que é famosíssimo, mas eu não quero falar o nome dele, porque não é o caso. E eu tenho mais 2 profissionais da área da música, que são maestros e que trabalham tanto com a terapia vibracional quanto com a musicoterapia. E eu não posso falar o nome deles. Vou te falar um dos motivos. Um deles foi altamente criticado por fazer pessoas voltarem do coma. Olha que absurdo. Porque aí a pessoa volta do coma e gera despesa para o hospital, gera não sei do que. Os filhos estavam esperando a pessoa morrer para fazer a divisão dos bens e o cara trazia a pessoa de volta do coma. Olha como o ser humano, na maioria das vezes, é muito egoísta, né? Então, assim, terrível, né? A minha avó já ia morrer. Ela estava com 96 anos, você me acorda, minha avó, você tá louco. O cara trabalhava em hospitais famosos também, não vou falar o nome. Porque senão aí um liga com o outro, vai saber quem é. Mas assim, o cara é musicoterapeuta, maestro, é tudo. Tá lá num lugar, tá fazendo a função dele. Não pode. Não pode, porque você vai prejudicar, porque o convênio médico está reclamando. Então, essas pessoas me respaldam. Então, quando eu vou trabalhar com uma criança que tem alguma incógnita ali, eu recorro a esse pessoal. Então, eu fundei um instituto chamado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Som. Esse instituto, ele não analisa música, ele não serve para mídia, mas ele serve também por conta do resultado das pesquisas e tudo mais. Então, você fala assim, olha, descobrimos que músicas que têm essa característica é boa para quem tem Alzheimer. Então, quem sabe, de repente, o consumo dessa música aumente. Mas não é esse o propósito. O propósito é realmente medicinal. E eu te falo medicinal porque uma das nossas metas, né, já foi atingida, que é o musicoterapeuta ser reconhecido, e isso está oferecido no SUS. No SUS. O reiki é oferecido no SUS. No SUS, né? Então, enfim, a gente tem... Então, vai conseguindo também, né? Pois é, coisas que são recentes. Então, essa é a ideia. Mas, a partir do momento que eu comecei a perceber que a minha intuição ela estava começando a ficar mais aguçada, eu falei, agora eu preciso me reconectar ao sagrado. Porque eu deixei o sagrado de lado para fazer o estudo da doutrina espírita, que é ver Deus fora da religião. Quando você vê lá no Livro dos Espíritos, questão número 1, o que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Cara, é isso. Ponto final. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você não está falando assim, Deus, porque Deus, porque não, é diferente. Você vê ele de uma forma científica. E isso de uma certa forma, te distancia um pouco da mistificação que as pessoas acabam colocando sobre tudo, né? Então, quando alguém diz para o outro, olha, que Deus te abençoe, é um desejo triangular. Porque eu digo para você, olha, que Deus te abençoe. Então, é o meu intuito de que você receba as melhores coisas daquele que eu creio que me alimenta. E que pode alimentar você também. Então, eu estou fazendo essa triangulação. Sim. Ok, então eu estou te dando os meus melhores votos. Da mesma forma, qualquer outra pessoa que se conecte de outra forma com o seu sagrado e que possa fazer a mesma coisa. Acaba caindo mais ou menos no mesmo lugar, né, ali em relação à questão da intenção, mas acaba se conectando de outra forma. E acaba dando nome, às vezes outro nome para a mesma coisa. Mas não é minha intenção aqui falar de outras religiões, porque seria leviano da minha parte me achar na sapiência homini, né? De que eu conheço todas as religiões e eu optei por essa porque é melhor do que todas. Não. Na verdade, a Umbanda foi onde eu consegui me reconectar com o sagrado.
foi a minha verdadeira religião, do religare, né? Do me religar. Eu me reconectei com o sagrado. No momento que eu comecei a entender o que eu poderia desenvolver. E aí, dentro desse trabalho, dessa Casa do Caminho Aruanda que eu estou mencionando, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos. Um deles é a música mediúnica. Então, eu gravei sob inspiração 13 músicas que foram para um primeiro trabalho. E são músicas instrumentais, que eu não fazia absolutamente nenhuma ideia do que ia sair. No meu estúdio, me coloquei ali com todos os instrumentos, fiz a minha oração, pedi para que Deus me inspirasse, e foi. E todo dia eu gravava um pouco, até o dia que o CD saiu. Hoje é tudo digital, mas enfim. E aí eu comecei também a desenvolver o estudo do benzimento. Como é uma coisa que estava arraigada em mim por conta da minha avó, o benzimento veio para mim como um presente. E hoje eu não tenho a menor dúvida. A minha real missão, eu não gosto de falar missão, mas o meu trabalho principal e os meus olhares estão voltados para cuidar das crianças com deficiências cognitivas com um olhar diferente, que não tem a ver com a religião, não tem a ver com a Umbanda, não tem a ver com Deus, não tem a ver com... Tudo lógico que quem crê em Deus, quem tem essa crença, pensa, né, que nós estamos envolvidos por tudo que Deus faz. Exatamente, por todas as coisas. E que nós também somos parte dele, né? Não com uma ideia panteísta, mas com uma ideia de que nós fazemos parte, né, do que Deus constrói, dentro dessa crença que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho se desenvolve de acordo com aquilo que a gente consegue enxergar nesse plano astral. Porque se eu faço parte de um globo, né? Nós estamos aqui com os elementos, né? A terra, a água, ar, fogo, enfim, tudo que circunda a gente, né? A força das águas, a força dos ventos, a chuva, né? Todo o processo nós estamos num grande terrário que foi preparado para condicionar toda essa galera, né? E fazer com que todo mundo aprenda em conjunto, aprenda a conviver. Nós estamos na infância da espiritualidade, onde quando eu dou aula para os meus alunos de 4, 5 anos de idade, nas escolas regulares, eu falo para o aluno, não pode bater no amiguinho. Não, isso é do amiguinho, não pega, isso é dele, não é seu. Nós estamos nessa. Você tem que dizer para o outro que ele não pode pegar um negócio que é do outro. Você tem que dizer para o outro que ele não pode brigar. Não importa a nossa idade, nós somos crianças no plano astralino que a gente se encontra, na evolução que a gente está. Como dentro da doutrina dos espíritos, nós temos aí a visão da Terra como um mundo de provas e expiações que está sofrendo uma transição para se tornar um mundo de regeneração. Mas vai demorar bastante. É um processo aí pelo menos de 1000 anos. Então, hoje nós temos 75% que a gente aprende nos nossos estudos, né? Principalmente do ProBem, na Casa do Caminho Aruanda. 75% das pessoas estão no mundo e não fazem a menor ideia do que estão fazendo aqui. 20% são propensos ao bem. Propenso porque se pisar no calo ele quer matar, né? Então, bom não é. E 5% são os missionários, que também estão propensos ao erro, porque são humanos, como qualquer outro. Claro. Né? Não são deuses, eles são humanos. Então, esses missionários, eles geralmente despontam. Então, você tem missionários em todas as religiões. Em todas, olha que legal isso. E no mundo inteiro. No mundo inteiro, em todas as religiões, inclusive no ateísmo. Claro. Inclusive, se você pensar em Buda, cara, é um missionário. Não existiria toda a filosofia budista se não fosse Buda. Então, assim, a gente tem essa corrente de missionários que está espalhada pelo mundo, mas são muito poucos. E tem os missionários que aparecem, como Irmã Dulce, enfim, né? Um monte de gente que você pode falar dentro de todas as religiões. E você tem os que não aparecem, que são justamente os anônimos, né? Os missionários, às vezes, são aqueles que estão mantendo a casa sozinhos, sem marido, com 7, 8 filhos, sim, exercendo o trabalho como
uma profissão de base, seja na limpeza, seja na estruturação, na organização. Construção civil. Que está mantendo, exatamente, que está mantendo, às vezes, uma cidade, e você não percebe. Aquele papelzinho de bala que a gente joga, a gente que eu digo sociedade, né? Que a gente joga na rua e acha que não vai fazer falta, não vai ter problema, vai juntar com mais 1000 papeizinhos, vão entrar na boca de lobo lá e vai entupir e vai ter uma enchente. De cigarro, né? Que vai ter uma enchente que vai matar um monte de gente. Mas aquele trabalhador anônimo, que é um missionário, tá lá e vai lá e varre aquilo para dentro de um saquinho e amarra. Mas ele está sendo pago para fazer o trabalho dele. Está sendo pago, mas ele escolheu estar ali naquele ponto. E nem sempre escolheu conscientemente aqui. Escolheu antes, no período entre vidas. Falou, não, eu preciso fazer esse trabalho. Esse trabalho é importante, vai ser importante para mim, como crescimento como pessoa, vai ser importante para os filhos que eu vou criar. Os 7, 8, 10, 12 filhos que eu vou criar vão depender desse trabalho. Se eu não tiver nesse contexto, eu não vou ter 7, 8, 10, 12. Eu vou querer ter um e olha lá, porque é isso que a maioria das pessoas escolhe. Fala, não, eu consigo dar qualidade de vida. Se eu consigo dar para 2, eu não dou. E a senhorinha lá de 55 está com 12 filhos e está indo muito bem, obrigado. Então, e assim, muitas das vezes, dali está saindo um grande profissional, seja na área da medicina, da engenharia, arquitetura, da ciência. Tem um rapaz que, olha, eu achei fenomenal. É um rapaz que ele está no meio do nada e ele montou um canal, agora ele está com um monte de seguidores, porque começaram a descobri-lo, né? Sim. E ele fala assim, tá vendo esse copo? Então eu vou te mostrar como é que você faz para explicar a gravidade através desse copo com água. E ele explica a gravidade ali do jeito mais simples possível, uma roupa simples, uma aparência simples. Ele não é filho de pessoas abastadas, ele não tem uma grande experiência em Harvard, mas ele conseguiu fazer um grande milagre. Se não fosse a simplicidade, talvez, será que ele teria essa iniciativa? E atingido tanta gente. Né? Exatamente. Então, o que eu... fazendo ligue os pontos, o Márcio é filho diferente. O Márcio poderia ter dito assim, tá bom assim, né? Tô tranquilo. Eu poderia continuar ajudando meu pai, a minha mãe, sermos felizes, tranquilos. Não precisava nem casar, podia ficar em casa até hoje, tranquilo. Não teria filho, não teria... Mas eu resolvi fazer isso. Mas só que será que isso não foi programado previamente? Será que isso já não está implantado na minha mente desde antes de eu nascer? Eu falei assim, olha, vamos seguir esse plano aqui. Então, é o que eu acredito. E dentro dessa visão, desse plano astral que nós estamos, é aquilo que eu consigo fazer. Então, eu me vejo num plano denso, muito denso, magneticamente falando, né? De energias muito densas, onde você está passando em frente a uma lanchonete na hora do almoço, que é uma hora sagrada, e você está vendo alguém falando de um assassinato, de um acidente, de um político que foi preso, que roubou, que matou, que bateu não sei em quem, que o outro quer ter razão. Quando não, é futebol, que adoram colocar em canais esportivos futebol. Se fosse para mostrar futebol na hora do almoço, estava ótimo. Mas o problema é que tem o futebol e tem a briga do futebol. Então fica uma pessoa presidindo a mesa e 5 querendo ter mais razão do que o apresentador. E as pessoas gostam desse discurso. E isso é uma fórmula. Porque isso é combinado, né? Claro, não. É uma fórmula. Só que ninguém enxerga isso. Então tem um rapaz que vende bala no farol, em frente a uma empresa de um amigo. E toda vez que eu vou visitar esse amigo, esse cara fala assim, e o Corinthians, hein? E o Palmeiras, hein? É legal, é gostoso. É o que ele vive. Ele tem lá as limitações dele. Né? De repente, eu não sei o que ele tem na casa dele, mas de repente a casa dele seja mais confortável que a minha. Tem muita gente que ganha um bom dinheiro com um trabalho simples, assim como o dele. Mas esse universo é o dele, é o universo que ele gosta. É a conversa, você acha que foi bom, trocou o técnico, vendeu tal jogador. Isso tudo é muito saudável. O problema é quando a gente tem como você falou, essa programação, ela é feita justamente para distrair. Você distraído não desperta. Sim. Se você se
Se eu digo para você, eu sou mágico, olha para essa mão. Você não está vendo o que eu estou fazendo com essa. Se eu estou enfiando no bolso, se eu vou pegar uma coisa escondida aqui, eu vou te enganar. Né? Então é basicamente isso que as pessoas fazem. Então vamos colocar todo mundo dentro de uma casa e deixar eles brigarem. E aí todo mundo fica olhando. Então você pega um circo romano, onde a galera ficava lá para os leões e tal, vamos ver como é que eles vão se ferrar. Porque todo mundo sabe que numa casa dessas, por exemplo, que a gente sabe do que a gente está falando, numa casa dessas vai chegar uma hora que um vai bater no outro, o outro vai querer sair com o outro vai acusar o outro, porque vai reclamar e um vai acabar ganhando e todo mundo vai ficar com raiva desse cara. Então, essas distrações, elas são muito fortes, porque elas batem naquilo que estão na vibração de que você está. Pietro Ubaldi, no livro As Nouris, que são as correntes de pensamento, ele fala sobre as várias camadas, como se fossem camadas de cebola, né? São várias camadas de pensamento. Quanto mais altas as camadas, mais nobres, né? Então, ele chama de correntes barônticas as correntes mais pesadas, que é onde a gente está. Que é essa coisa densa, denso, né? Essa energia que você fala assim, nossa, eu ouvi duas pessoas brigando perto de mim, eu fiquei mal. Você está numa... né? Às vezes, quando você vai para um lugar, um parque, uma cachoeira, um mar, você se sente reconectado e energizado, porque fora as questões magnéticas mesmo, né? As questões de até você descarregar a eletricidade estática, né? Enfim, fora o ground, né? Que todo mundo fala, colocar o pé na grama e tal. Mas fora tudo isso, você tem o distanciamento desse atordoamento pelo comportamento humano. Então, dentro dos estudos da espiritualidade que hoje eu estou contido, imerso, né? A gente fala sobre as formas mentais. Então, você fala assim, olha, imagina tal coisa, você está criando aquilo na tua mente. É uma forma mental e ela vai ficar te atazanando. A pessoa vai dormir, ela não consegue nem sair do corpo. No desprendimento do espírito, enquanto você está dormindo, você poderia trabalhar no plano espiritual, você poderia aprender, você poderia ser instruído, você poderia fazer várias coisas. Sim. Você não faz porque você fica preso naquela ideia mental. Porque aquele problema que eu não consegui resolver, aquela pessoa que me falou tal coisa. E fora você criar o que a gente chama de duplo, né? Você cria uma cópia daquela pessoa que você tanto detesta, você cria uma cópia dela. E você fala assim, nossa, fulano sem vergonha, tá me devendo e não me paga, eu falo com ele, ligo para ele, e você tá criando a cópia da pessoa do seu ladinho. E ela fica do teu lado. Não é um espírito, não é uma entidade. Você criou. É a tua forma de pensamento que está fazendo aquilo. Então, no momento que você pega lá o celular, que você fica arrastando para cima, né? É TikTok, é Instagram, é não sei o quê, e você fica. Se você fizer isso 15 minutos, meia hora do teu dia, é legal. O problema é que você faz 15, 16 horas disso. Eu, por exemplo, eu trabalho com um público de internet também. Mas eu preciso ter um limite. Porque chega uma hora que o teu foco começa a desviar de um jeito que você fala, olha, se eu não voltar para o prumo, alguma coisa vai dar errado. E aí você começa a pensar demais em coisas que você fala, peraí, para onde está indo o meu pensamento? É isso mesmo. Não é verdade? Existe um experimento da neurociência que ele é bobo, simples. Que assim, eu chego para vocês e falo, olha, eu vou falar uma coisa e eu não quero que vocês pensem sobre isso. Vocês vão pensar em qualquer coisa menos isso. Elefante rosa. Vocês não podem pensar em elefante rosa. O que está acontecendo agora na cabeça de todos vocês? Exatamente. A gente vai continuar falando, vai começar a ter flash de um elefante rosa. Claro. E olha só. É isso. Então, o que você está estimulando? Hoje, rapidamente, aconteceu um fato comigo. Eu fui almoçar, queria um lugar tranquilo. A televisão está ligada lá numa pauta, num programa de TV da tarde, nesse restaurante. Aí tinha uma pessoa reclamando de um atendimento no hospital público. Só que ela estava narrando o problema que o familiar dela tinha. Só que era algo pesado. E aí aquilo começou a introjetar e parece que eu comecei a ver as feridas da pessoa, sabe? É muito... induz isso, né? Já que o que você está falando das distrações. Já que você falou sobre a neurociência, nós temos um tipo de neurônio, aqui nas laterais do nosso cérebro, vamos falar assim do jeito mais fácil, chamado neurônios espelho.
eles foram descobertos de uma forma muito interessante. Fizeram um experimento com um animal, que davam lá uma comidinha, um amendoim, não lembro, uma castanha, alguma coisa assim. E aí, quando o animal comia aquilo, fazia um barulhinho. E aí, um dia, fez o barulhinho com ele vendo alguém comendo, ao invés dele comendo. Então, descobriram que tinha uma rede neuronal específica da imitação, de você ver o que está acontecendo fora. E você quer imitar. É graças a esses neurônios espelho que nós evoluímos em conjunto, aprendendo uns com os outros. Por exemplo, aqui estamos os 3 sentados. Se eu começar a falar e me levantar, você vai se sentir incomodado. Porque eu não estou fazendo aquilo que era esperado, adequado. Se eu estou num lugar onde todo mundo fala baixinho e eu estiver falando nesse tom, alguém vai se incomodar, a maioria das pessoas, porque não é adequado. Então, a adequação ela acaba acontecendo por conta dos neurônios espelho. Quando você pega alguma coisa que está sendo mostrado no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, você vê aquilo, automaticamente você tem uma identificação com aquele conteúdo, e se você não tem identificação, aquilo te atinge, você fala, credo, Deus me livre, que horrível. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Fulano, deixa eu te falar, vi um negócio horrível, você vai querer falar sobre aquilo. Porque a sua necessidade é de que o outro saiba aquilo que você sabe, que também tem uma interferência dos neurônios no espelho. Então, esse exemplo que você deu, você fala assim, não pensa no vermelho. E a pessoa, não dá, já pensei. Já pensou. Já foi. Eu posso muito bem ser um grande apresentador, com uma voz muito potente, num horário nobre da televisão, e falar assim, olha que absurdo, fulano matou o outro. É um absurdo, então eu não falo. Não é verdade? Algumas pessoas dizem assim, não, mas nós precisamos saber da verdade. A gente precisa saber do erro para poder consertar, mas não se alimentar do erro. Se você se alimenta, isso tem uma palavra muito legalzinha de usar, chama-se vampirismo. Vampirismo não tem a ver com vampiro, de dentro, com a capa. Transilvânia. Não, vampirismo tem a ver com você ficar se alimentando daquela desgraça. No domingo aconteceu uma coisa bastante interessante. Eu estava na rua e, como eu te disse, eu tenho essa questão da mediunidade de intuição muito aguçada. E eu estava com a minha esposa assim e eu falei, espera um pouquinho que eu já volto. Ela falou, onde você vai? Eu falei, não, eu preciso ali. Mas o que você vai fazer? Não, eu já volto. Eu não sabia onde eu estava indo. Aí eu desci a rua, estávamos os dois próximos ali da esquina, comecei a descer a rua e fui indo. E olhei, tinha um supermercado do outro lado da rua. Eu falei, nossa, um supermercado novo aqui, né? Vou dar uma olhada. Atravessei a rua. Quando eu atravessei, no momento que eu coloquei o pé na calçada, tinha um senhor que olhou para mim com um olhar meio vazio, mas procurando, sabe quando procura uma conexão? E eu olhei para ele, olhei de novo, ele pôs a mão no coração e caiu. Eu fiquei desesperado. Eu sou psicanalista, trabalho com terapias, mas eu não sou médico. Então, meu primeiro intuito era o quê? Lá para saber o que estava acontecendo, chamar uma ambulância e buscar os cuidados de alguém que possa socorrê-lo adequadamente. Mas é claro, como neurocientista, como um estudante, né, que eu sou da anatomia humana, enfim, do cérebro e tudo mais, eu tenho uma responsabilidade também sobre aquilo que eu aprendi. Então, a primeira coisa que eu fiz, além de conversar, tentar entender, acomodar ele do melhor jeito, fazer uma anamnese. Então, era o fulano, tinha tantos anos, morava ali perto, estava indo visitar não sei quem, já tinha tido um infarto há 2 meses atrás, não tomou o remédio e bebeu. Pronto, eu já tinha o diagnóstico do que estava acontecendo ali, eu precisava passar isso para os socorristas quando viessem. No momento que eu estava nessa anamnese ali e verificando o pulso dele, né? A primeira coisa que a gente faz é botar ali para ver mais ou menos o que está esse batimento e tal, para eu poder ajudar da melhor forma. Né? E aí chegou uma senhora do meu lado e falou assim, chama a ambulância? Eu falei, já acabei de chamar. Ah, não vai chegar. Sábado, minha filha levou o marido dela no hospital porque a ambulância não vinha, meu marido dela morreu. Nossa! Eu falei, o senhor morreu ali, só aí, escutar isso. Aí entrou o Márcio Ferrante, né, de 100 e poucos quilos, e eu olhei para ela e falei assim, minha senhora, não, agora não. Ela olhou para mim assustada. Eu falei, agora não.
senhora, por favor, espera ali. E ela foi. Eu achei que ela fosse gritar, esbravejar, me xingar. Ela foi. Chega uma outra pessoa desesperada. Meu Deus, ele está tendo infarto, ele vai morrer. Minha senhora, agora não. Por favor, espera ali. A minha esposa, que já me conhece, veio atrás, né, para saber o que estava acontecendo. Ela chegou e falou assim: oi, Má, tudo bem? Tudo bem, eu estou socorrendo aqui o senhor fulano, né? Estou esperando aqui, tá para chegar a ambulância lá. Ah, tudo bem, o senhor tá melhor? Ela já sabe ali como lidar. Claro. Então, nesse momento, até com a mediunidade, a gente tem que trabalhar com esse pé no chão. Né? Aquela coisa de você entrar num lugar e falar, eu tenho mediunidade, começar a se bater e bater em todo mundo e rolar no chão e gritar, espernear. Você é dono do seu corpo. Você é dono do seu corpo. Ah, não, mas é que eu estou sofrendo a interferência de um demônio, de um espírito, de um obsessor. Não interessa, você que manda em você. Se você não tem nenhum transtorno, né, que seja qualquer tipo de transtorno comportamental, isso que você está fazendo é injustificado. Porque ninguém faz aquilo que não quer. Eu roubei do fulano, mas foi porque o outro pediu. Não, cara, o outro pediu, você vai e rouba. Que negócio é esse? Então, você sabe o que é certo e errado. Pular da ponte. Exatamente, você vai pular, né? Igual a mãe fala, né? Você não é todo mundo. Pois você tem que ter o discernimento. O que é o certo e o que é errado. Então, o que eu venho praticando nesses últimos tempos, e muito intensamente, é o estudo da doutrina dos espíritos, para fundamentar a minha conexão de religiosidade, que acontece através da Umbanda, que é uma religião brasileira genuinamente, que nasceu através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Zélio Fernandino de Moraes, no começo desse século XX. Então, quando a gente pega a Umbanda a partir dali, ela tem uma forte influência negro-africana, porque era justamente a forma que existia, através do sincretismo, deles fugirem das sabatinas. Né? O que você está fazendo aí? Não, estou rezando para a Nossa Senhora Aparecida. A própria opressão. Né? O que você está fazendo? Não, estou ali, ó, o altar, aqui estamos rezando a missa. Não vai falar que era um terreiro aí, porque senão ia todo mundo preso e sumia, né? Sim. Magicamente sumia. Então, os orixás, toda a cultura que era justamente daquele povo, que principalmente ali através dos ex-escravos, né? Enfim, toda aquela regionalidade foi transferida para os guias de Umbanda. Então você tem os boiadeiros, você tem os baianos, ou a linha dos pretos velhos, ou pais velhos, como a gente pode chamar, né? Os caboclos, os índios, enfim, tem um monte de linha. Legal. A desmistificação, inclusive, da guarda espiritual, que o católico chama de anjo de guarda, né? O umbandista chama de Exu. E o outro fala, não, porque Exu é o diabo. Não, cara, Exu é anjo da guarda, é a mesma palavra, mesmo significado. Então, a gente... eu hoje estou numa batalha para desmistificar essas coisas, porque eu também, a vida inteira, fui preconceituoso. Primeiro achando que eu não poderia ser um bandista sendo branco, porque eu não tenho lugar de fala. Isso é um engodo. Porque justamente o fundador, basicamente encarnado, da Umbanda no Brasil era branco. Né? O Zélio Fernandino de Moraes não chegava nem perto de ser negro. Então, o negro, o preto, seja como a pessoa quer se denominar hoje. Mas o que eu estou fazendo é justamente buscando esses pontinhos do que a lei dos homens diz, do que eu interpreto dentro da minha religiosidade que eu devo cumprir como exemplo. Também colocando que nós temos o exemplo maior da Umbanda, não é esse orixá, a Umbanda, do jeito que ela foi fundamentada em 1908, 15 de novembro de 1908, é que é uma religião cristã e que se pratica o Evangelho do Cristo. E aí muita gente fala, imagina, você tá louco, isso aí é Umbanda branca, isso aí não tem nada a ver, isso aí é... Não, é só você pegar o que a gente chama de apostila do Pai Juruá, que tem toda a história assim, da Umbanda, e você
você perceber ali que essa Umbanda, ela tem um fundamento maior, que é seguir os passos do Cristo. Assim como a doutrina dos espíritos também. Qual é o maior exemplo de homem que nós podemos seguir? Dentro da doutrina dos espíritos é colocado dentro do livro dos espíritos. O maior exemplo é Jesus. Ramatiz, que algumas linhas dentro do espiritismo, que não é doutrina dos espíritos é uma coisa, espiritismo é outra. Quando você fala Ramatiz, algumas pessoas dentro do espiritismo falam: não gosto, não chego a essa linha, não acredito, mas tudo bem, mas nós gostamos. Então Ramatiz, ele tem um livro maravilhoso chamado Sublime Peregrino, que fala a respeito da vida inteira, aliás, desde quando Jesus teve que reduzir a sua vamos dizer assim, a sua potência, né, para conseguir caber num corpo humano, né? Jesus suava sangue, porque o corpo físico dele não comportava a espiritualidade dele, né? Maria cantava para Jesus, para acalmar ele, limpava o suor de sangue dele. Então, essas histórias que, na verdade, são registradas ali pelos registros acásticos ou acásticos, né, colocados por Ramatiz, dentro do Sublime Peregrino, você vai vendo ali que a coisa é muito maravilhosa, mas ela não é miraculosa de um jeito que a gente não possa entender. Ali, escrito como um beabá, né? Você entender um pouco das legiões de espíritos, né? Que o Ramatiz coloca, inclusive, no Sublime Peregrino, ele fala sobre os administradores siderais, né? Ele fala sobre um plano maior, né? que Deus tem, que tem os administradores desse plano maior. Então eu vou ligando esses pontos. Mas veja bem, eu não aplico a minha religiosidade em nenhum momento para as técnicas que eu utilizo dentro da educação. São coisas totalmente diferentes. Dentro da música, educação, música, terapias. Mas eu bebo desta fonte que reflete em mim o que eu acredito ser. Então, dentro dessa astralinidade que nós estamos, eu tenho uma capacidade auditiva, uma capacidade intuitiva, uma capacidade visual. E essa capacidade, o máximo que eu consigo, é até onde eu vou. Nós aprendemos que nós também somos responsáveis por todo o mal proveniente do bem que você não praticou. Lembra da história do Homem-Aranha? Que aí o tio Ben, né, saiu, ele foi lutar, né, para ganhar dinheiro, e aí o cara brigou não sei com quem, aí ele saiu, assaltou lá o tio Ben, né, deu um tiro nele, e ele poderia ter evitado. Se ele tivesse evitado que aquele cara saísse daquele lugar, o tio dele não teria levado o tiro. É uma história de mentirinha, não é? Sim. Mas é uma baita exemplo de moral. Você fala assim, não vou fazer isso não me interessa, não está comigo. De alguma forma, esse bem que você não fez, ele vai refletir num mal que você vai colher também. Não só os outros vão sofrer, mas você também. Porque se tem uma lei que é infalível no universo, é a lei de ação e reação. Não existe um corpo sólido, etéreo, o que quer que seja, que você interfira nele e ele não responda. Para toda reação, tem que ter tido uma ação anterior. Não existe reação sem ação. Não existe produto inteligente sem uma ação inteligente anterior. Então, se você não interferiu, você também colaborou para que aquilo acontecesse. O presidente que está aí, eu não elegi. Você não elegeu, mas ele é teu presidente agora, filho. Fato. Se você... mas eu não vou me responsabilizar. Não fui eu que elegi, não. Você mora num país que é democrático. Esse é o processo. Esse é o processo. Então, o cara tá no governo, ou você ajuda ele a governar, ou é a mesma coisa. Você imagina, você tá num barco. Ou vão me trucidar na internet, eu não tô nem aí. Você tá num barco, e eu não gosto do cara que tá no leme. Então, eu falo assim, eu não elegi esse cara para estar no leme. Então, eu vou fazer o barco balançar, vai todo mundo cair no mar e vai todo mundo morrer. É isso que você quer? Eu não quero. Sim. Eu não gosto do cara que está no leme, mas eu vou ajudar a equilibrar o barco para a gente chegar onde tem que chegar. Mas eu não gosto dele, mas ele é de tal partido. Mas ele é o presidente, filho. Eu não gosto da minha professora. Minha professora é chata, mas ela é tua professora. Eu não gosto do sargento que comanda o meu batalhão, mas ele é teu sargento, bicho. Você quer fazer o quê? Isso é insubordinação.
Se você não conhece hierarquia, subordinação, obediência, você não consegue respeitar tua mãe e teu pai. Se sua mãe diz assim, você já arrumou a tua cama? Você fala, não vou arrumar nada, eu não sou obrigado. Porque não fui eu que escolhi essa cama. Não fui eu que escolhi esse cobertor. Porque é um negócio, alguém tem que arrumar pra mim, porque eu não vou... Cara, então você não vai conseguir conviver num país democrático. Aí você faz assim. Você vai pra onde você acha melhor. Se você não gosta da Umbanda, não, Exu é o demônio, porque não existe orixá. Ok, então você é evangélico, você é Hare Krishna, você é budista, você é qualquer outra coisa. Eu não preciso brigar, simplesmente aprenda a conviver. E se respeitar. E se respeitar. Eu posso, assim como você educadamente está me ouvindo, e para você, eu não estou falando que mas para você pode, tudo que eu estou falando pode parecer uma grande asneira, misticismo, errado, antidogmático, o que quer que seja, você respeitosamente está me ouvindo. Assim como um dia, se por acaso em qualquer outra ocasião eu estiver dizendo assim para você, você pode me falar da tua vida e você falar, eu vou te ouvir com o mesmo respeito. Em nenhum momento aqui eu estava dizendo assim, então, aí eu vi Jesus na nuvem. Você fala, isso é mentira, você imagina, você está louco. Para quê? O que você vai ganhar com isso? Exatamente. Não existe nenhum lucro na discussão pejorativa. E não há crescimento. Exatamente. Quando você diminui o outro para você crescer. Então, assim, eu acho que o outro está errado. O outro vai interferir na minha vida com esse erro e eu acho que isso está errado. Então, eu posso educadamente dizer assim, olha, sabe o que é? Que você acredita nisso, mas eu não acredito. Então, eu gostaria de te pedir uma gentileza. Dentro dessa sua crença que eu creio que possa me afetar, eu peço para você não me envolver. Pode ser dessa forma? Pronto, acabou a briga. Olha, eu não acho que você está certo, então você não está certo, então você tem que aceitar o que eu estou te falando, porque senão, meu filho, aí eu sou insubordinado. Aí eu vou te dizer, não vem para cima de mim. E aí o discurso volta aos dogmas e o velho modelo de inquisição que a gente conhece como foi o resultado disso. Você vai colocar o cara no paredão à toa, né? Então, eu sei que a gente está chegando no fim, mas eu gostaria só de claro. fazer uma colocação, que é assim, durante muito tempo eu tive dúvidas. E eu quase morrendo algumas vezes por conta de saúde, tendo a minha esposa, a minha filha, tendo a minha moral, a minha religiosidade hoje, que está ancorada dentro da Umbanda, e que eu exerço com muito orgulho e prazer como aprendiz o benzimento, e vejo resultados, graças a Deus, que é a fonte que eu bebo, e que eu não digo que é a que todo mundo tem que seguir. Eu acho que a diversidade, sim, nós somos todos peças diferentes de um mesmo quebra-cabeça. Se a gente fosse igual, não ia encaixar. Não tem jeito. Não ia encaixar. Eu e a minha esposa, você vê quanto tempo que a gente está junto. Nós não somos iguais. O tempo inteiro a gente diverge. Desde quando nós começamos a namorar, nós divergimos. É aí que está a graça. Porque você aprende com o outro. Porque você entende o que o outro tem para oferecer, que não é a mesma coisa que você. Quando o outro falar alguma coisa diferente de você, você fala assim, interessante. Legal. Vou pensar sobre isso. Eu não preciso nem pensar, mas eu achei interessante. Agora, se você diz para mim o que você acha, aí eu posso dizer, claro, eu vou pensar sobre isso. Claro, com certeza. Como o próprio amigo Mahesh fala, ele diz, hoje eu estou Hare Krishna. Mas ele pode não estar. Sim. Assim como nós, dentro da banda Sou da Paz, é por conta dela que eu estou aqui hoje, né? Como convidado, é por conta desse respeito à integridade, ao que o outro considera como correto, que o outro considera... Tanto é que desde quando eu entrei na banda até hoje não teve nenhuma discussão religiosa. A discussão é Dó maior ou Dó menor? Vamos fazer reggae ou rock? Vamos produzir essa música ou aquela? Isso é maravilhoso. Porque estamos convivendo lá N religiões ao mesmo tempo, cada um com suas vestes, cada um com as suas crenças, mas nenhum conflita com o outro porque um respeita o outro. Esse, para mim, é o mundo ideal. É a essência de todas as coisas. Exatamente. Bom, Márcio, assim, sensacional. Você está trazendo profundas reflexões e eu tenho convicção que os nossos amigos e amigas do 1818 vão gostar muito e vão pensar muito sobre.
Não tenha dúvida disso, né? Uma história muito interessante, muito legal e ao mesmo tempo de muito estudo, de muita profundidade e um discurso que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente prega, luta, que é o ecumenismo, o respeito, a tolerância religiosa, né? E não há intolerância, né? Infelizmente, a gente ainda vê no Brasil, que é um país miscigenado, extremamente o sincretismo aqui foi pleno, né, no nosso país, um país sensacional, que todo povo do mundo cabe aqui dentro, né? Nós temos colônias do mundo inteiro dentro do Brasil, então não pode existir intolerância religiosa em nenhuma outra esfera, né? Seja étnica, seja opções, escolhas, seja o que for. A gente tem que entender que a gente tem que se respeitar e compreender a escolha do outro. Exatamente. Né? E respeitar a escolha do outro. Responda para nós, por gentileza, Deus e tempo, sobre a sua convicção. Na minha convicção, Deus, ele não é religião. Deus é algo inimaginável em relação à questão do seu comportamento, que a gente pode considerar em lugar, espaço, tempo. Ele é inimaginável e por isso, dentro dessa tão breve descrição de inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ele está fora da religião. Deus, para mim, é como a concepção que várias pessoas têm, dentro daquela história de que todo mundo estava vendado, um grande elefante lá, e cada um, olha, põe a mão aí e vê o que você vê. Ah, Deus, que é o elefante, Deus é fofinho, porque pegou no rabo do elefante. Ah, Deus é áspero, porque pegou na pata. Ah, Deus é cilíndrico, é comprido, porque pegou na tomba do elefante. Ah, Deus é fininho e grande, que é a orelha. Cada um vai achar que a sua divindade, o seu norte magnético, o seu direcionamento é daquele jeito, porque é o que ela consegue sentir e é o que ela consegue mais refletir. Porque como a gente aprende que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus se reflete em nós e da forma que nós conseguimos ver. Então, se eu tenho uma percepção de Deus, ela é absolutamente minha. E eu, quando compartilho com outra pessoa, eu estou dizendo, olha, eu senti isso de Deus. E isso é muito importante, um sentir o outro, porque é como se a gente estivesse puxando cada pecinha do quebra-cabeça, falando, nossa, Deus é muito mais do que aquilo que o pequeno que eu consigo imaginar. Então eu prefiro enxergar Deus fora da religião e ao mesmo tempo usar a religião que hoje eu pratico como me conectar ao sagrado que Deus representa para mim. Tá. Então, e o tempo para mim é relativo, assim como a ciência diz, cada planeta que você vai passar o tempo mais rápido ou mais devagar por conta da gravidade. Então o tempo é absolutamente relativo e ele pensando na sua temporalidade, ele é relacionado à nossa expectativa de vida. O tempo antes, uma pessoa de 42 anos era um velhinho. Sim. Né? Hoje, uma pessoa de 80, 90 está trabalhando, está fazendo palestra. Então, o tempo é absolutamente relativo e hoje está tudo muito rápido, né? Passou essa conversa para mim como se fosse... Não senti. Né? Eu não senti. Então, assim, a gente... O tempo está muito mais rápido porque a gente vai perdendo um pouco o controle de se envolvendo na ação, naquilo que a gente consegue executar. Então, a temporalidade do jeito que a gente vê, do jeito que a gente sente aqui, é absolutamente limitada ao ser humano. Se a gente estivesse em outro lugar, aí seria outra referência. Não dá para descrever o tempo. É isso. Bom, pessoal, mais um episódio do Podcast 1818. Estamos sempre acompanhados da Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas, que fez um aroma exclusivo para o nosso programa, que é a nossa forma de presentear o nosso convidado. Mas antes disso, Márcio, você pode, por favor, deixar a sua mensagem final para o pessoal que está assistindo? A minha mensagem final é: ouçam o que eu digo, mas não acreditem. Não acreditem em mim. Busquem a sua verdade. Busca aquilo que te conecta.
Eu tenho amigos maravilhosos de várias religiões e não só dentro da Sou da Paz. Eu tenho muitas mães de crianças com deficiências que eu trato, que são de diversas religiões, e eu nunca falo de religião. E geralmente o que mais a gente ouve, né, e sente é que as pessoas buscam algo maior para se reconectar, para poder se conhecer, para poder desenvolver sua espiritualidade, onde quer que seja. Espiritualidade não estou relacionando com o espiritismo, com Umbanda, ou qualquer outra religião, espiritualmente falando. Mas sua espiritualidade é desenvolver suas potencialidades como ser humano, como dentro da sua alma, dentro daquilo que te move, da energia que te move. Então, busque isso intensamente dentro daquilo que você mais se afiniza. Você vai ser um excelente pastor ou pastor, excelente padre, uma excelente freira, vai ser um excelente ateu, vai ser uma excelente pessoa. Porque antes de qualquer coisa, nós não somos religião. Nós somos seres humanos. Aí dentro tem um esqueleto, você tem rim, tem fígado. Se não for isso, você não é um ser humano. Você é uma samambaia, você é qualquer coisa. Mas busca aquilo que te conecta com alguma coisa. Se você não pratica nenhum tipo de religiosidade, se você não tem nenhum tipo de visão assim, eu tenho absoluta certeza que você se conecta com o meio ou com você mesmo para você conseguir fazer parte desse mundo. E não desista. Eu não vejo mais solução. Eu acho que o melhor é acabar com tudo. Não desista. Porque quando você está perdendo a sua vida, é aquele momento que você fala, não, me puxa de volta. Pelo amor de Deus, não me deixa aí. Porque essa é a pior sensação do mundo. Quando você percebe que você está indo para um buraco que você não volta mais. Então, a gente, na minha concepção espiritualista, nós não temos uma vida só. Mas essa, você só tem essa. Depois, se vai acontecer alguma coisa depois, é depois. Essa você só tem agora. Então, o maior valor que você puder. Eu já tirei várias pessoas do momento crucial que ela ia tirar a sua vida. E é horrível. Não faça isso. Sempre tem uma saída. Pega aquela música do Titãs, né? Enquanto houver sol, ouve ela. Você vai perceber que não existe possibilidade de você encerrar um problema através de uma decisão ruim. Então, não desista. Procure a sua verdade, aquilo te reconecta e faça sempre o seu melhor para você e para sua família, porque assim a gente vai estar colaborando com o que, para quem acredita, como um trabalhador do Cristo, para que a sua obra esteja completa quando ele vier encontrar a gente. É isso. Bem, você quer deixar suas redes sociais? Pode ser. Bom, meu nome é nome de remédio. Então, é tudo @Márcio SCIALIS. Cialis. Quem sabe. @Márcio Cialis. Só que com SC aí no meio. Tá. E tá tudo assim, no Facebook, no Instagram, no TikTok, Márcio Cialis. Tá joia. Vamos seguir o Márcio. Bem, eu quero agradecer vocês que acompanharam o nosso episódio de hoje. Tenho certeza que vocês gostaram muito e daqui vão tirar muitas reflexões, que também é o objetivo do nosso programa. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Não esqueçam de deixar os seus comentários e, mais do que isso, compartilhar muito essa ideia. Quanto mais vocês compartilham, mais o nosso programa vai ter relevância. E, claro, isso vai ser muito importante para a gente poder divulgar, proliferar e praticar mais a linguagem do amor universal em nosso planeta. Muito obrigado, de verdade. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.